Você já parou para pensar como um ambiente favorável pode melhorar a forma como trabalhamos ou estudamos? Pois é. Eu sinceramente acho que organizar um ambiente massinha para trabalhar pode ajudar e muito na maneira como trabalhamos. Afinal de contas, trabalhar em um ambiente bagunçado é convidativo? Não, né? Fica até o fim desse vídeo que hoje quero compartilhar como vou organizar o meu setup para programar. Olá, povos e povas, eu sou a Ana Francisca e bom, eu primeiramente quero explicar o que seria esse setup. Não, eu não vou comprar um notebook. Não, eu não vou comprar um monitor. Não, eu não vou comprar um teclado e vim mostrar aqui pra vocês. O setup que eu tô dizendo, no caso, seria o setup interno. Qual sistema operacional eu vou usar, qual será a IDE que eu vou utilizar e, enfim, essas coisas mais do software que eu irei utilizar para programar. Então, muito influenciada pelo vídeo do Fábio Akita que fala sobre o setup dev dele, eu resolvi ver todo aquele vídeo e as opiniões dele me influenciaram muito a fazer esse vídeo e a construir esse setup dev. E basicamente é isso, eu quero mostrar ele pra vocês e caso você deseje, faça também essa construção, você escolhendo quais ferramentas você quer, quais que você não quer, o que você quer mudar. É isso, bora pro vídeo. Bom, pra poder fazer esse setup a gente vai precisar do notebook, né? Ou um computador se você tiver. Basicamente aqui eu tenho um notebook Lenovo Ultrafino, IdeaPad 3, Ryzen 5 e com 8 GB de RAM, 256 de SSD na cor prata, 15.6, acho que é da tela, né? Tamanho da tela 15.6. E ele originalmente veio com o sistema operacional Linux, um sistema bem peba, mas a gente vai colocar o nosso agora, né? É isso. Basicamente, o que vai compor esse setup é o sistema operacional do Linux e o Windows. O Windows é a parte que vai ser mais visto, né, como se fosse o sistema nativo, e o Linux vai rodar por baixo dos panos, como o próprio Fábio Akita fala. A gente vai utilizar o WSL2, que é um novo modo de virtualização que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas basicamente é isso. Depois a gente vai escolher o interpretador de comandos, seria o OBash ou o ZSH, enfim. O interpretador de comandos para o nosso terminal. Instalar a IDE, que eu vou utilizar o LunarVim, justamente por recomendação do Fábio Akita, que eu vou falar também mais pra frente. E instalar o Docker. Agora a gente precisa começar a construção do nosso sistema. A gente vai precisar baixar o Windows, baixar o WSL e colocar o Arch. Basicamente, para a instalação do Windows, é pegar a ISO do Windows, colocar no pendrive e fazer a instalação da nossa máquina. Vou deixar um tutorialzinho aí embaixo para você seguir, caso você queira, né? E é isso. E vale lembrar que é importante ter o Windows com licença pelos problemas que o Windows craqueado pode te trazer. Então, vai na GVGMall, compra a sua licença, que é sucesso. Agora, para poder instalar, vamos entender primeiro o que seria esse WSL. O WSL1 foi uma tecnologia, né, desenvolvida pela Microsoft, que integra os sistemas operacionais Linux e Windows. Onde essa primeira versão, as system calls do Linux eram traduzidas, abre aspas, para as chamadas do Windows. Essa integração, como se espera, acabou tendo alguns problemas, como de performance, em que comandos como o git clone, que tem ação direta com o disco, acabam tornando essa atividade um pouco mais lenta, né? E a compatibilidade, que algumas chamadas mais avançadas do Linux não eram compatíveis com o WSL, devido a esses problemas que o WSL2 foi desenvolvido. Com o WSL2, o que mudou foi o modo de integração entre os dois sistemas. Ao invés de traduzir as syscalls do Linux para o Windows, integrou uma kernel inteira de Linux no Windows, utilizando a tecnologia de virtualização Hyper-V. A grosso modo, é uma tecnologia de virtualização da Microsoft que promete ser mais rápida e leve. Bom, vou colocar a imagenzinha dos recursos que o WSL1 tinha e o WSL2 tem agora. E pronto. Seguindo para a instalação do WSL, a gente vai baixar um terminal no Windows, basicamente aí na lojinha da Microsoft, precisar terminal e instalar. É isso. E instalar o WSL, espaço, tracinho install. É isso. Depois reinicia sua máquina e pronto, você tem um WSL instalado com o Ubuntu por padrão, que é a distribuição Linux que ele instala por padrão. Bom, agora é seguir para a instalação do Arch, né? A gente baixa os arquivos do Arch, extrai e coloca em alguma pasta. Eu coloquei na raiz do sistema mesmo, compila os binários e configuro o seu root. Daí, após executar os binários, fecha o prompt e abre o terminal. E pronto, temos o Arch. Configura para quando abrir o terminal, o Arch esteja no lugar do Ubuntu, como padrão. Ocorreu um erro quando eu fui inicializar o meu Arch, mas depois que eu reiniciei o notebook e tentei novamente iniciar o terminal, funcionou.
O erro dizia que o banco de dados confiável não pôde ser atualizado. Eu não entendi, mas depois que eu reiniciei e abri de novo o terminal, deu certo. Seguindo as configurações de usuário, a gente precisa fazer as configurações para criar o grupo de sudoers, adicionar o seu usuário que você criou e definir uma senha para o seu usuário, né? Daí sai do terminal. Agora a gente vai no prompt para configurar o usuário criado como padrão, para não inicializar o root quando você abre o terminal. Agora a etapa necessária para usar o Pacman nesse ARC, tem a configuraçãozinha lá na documentação do ARC WSL, no GitHub. E pronto, oficialmente temos o WSL com o ARC. Seguindo nossa instalação, vamos configurar o interpretador de comandos no nosso ambiente. Mas antes vamos entender um pouquinho como essa parada funciona. De maneira bem grosseira, o interpretador de comandos, ou shell, seria um programa que interpreta e envia instruções do usuário e dos outros programas para o sistema operacional a executar. O que é comumente usado é o Bash, mas o ZSH oferece recursos a mais, então usarei ele e o tema será o Power Level 10K. Para entender melhor sobre essas ferramentas, recomendo realmente ver o vídeo da Akita, em que a explicação é muito mais detalhada do que a minha. Eu vou só seguir aqui mesmo. Uma recomendação que o Akita faz no vídeo é baixar o Yay, que é um gerenciador de pacotes AU. Ele aponta que o gerenciador é bem moderno e muitos tutoriais já supõem que você tem ele como gerenciador de pacotes. Me convenceu, eu vou usar. Agora é só usar o Yay para instalar o ZSH. Acaba que nem precisa usar o Pacman mais, porque o Yay supera. Agora vamos instalar o tema do Power Level 10K para deixar o nosso terminal bonitão. E após isso, precisamos mudar o shell, que por padrão é o Bash. E pronto, carregamos o Power Level 10K, mas para configurá-lo precisamos baixar um tipo de fonte que tenha ícones e não só letras, o NerdFonts. Após a instalação das fontes, basta configurar o tema a seu gosto. Com o nosso terminal bem bonito, vamos baixar algumas coisas úteis, sendo elas o Auto-Suggestions, que autocompleta no terminal comandos que você fez anteriormente, e o ASDF. Para poder instalar o Auto-Suggestions, a gente só precisa dar um git clone, né, no repositório e adicionar no arquivo .zshrc a linha que instala esse plugin, né? Nessa parte eu fiquei bem perdida nos diretórios para adicionar o source, mas deu certo. Executa a linha no terminal e ele já vai carregar o plugin. Agora é instalar o ASDF, que dará o suporte para várias linguagens de programação em diferentes versões, né? Que é muito útil porque nem sempre a gente trabalha com a mesma versão da linguagem, né? A versão mais atual, no caso. E para instalar é só usar o próprio Way, né? Seguir esse passo a passozinho que eu vou colocando e adicionar no zsh.rc. Alguns comandos para usar o SDF seria, vamos usar de exemplo o Node.js. Vamos instalar o Node.js, mostrar todas as versões do Node.js, versão que desejar e configurar de forma local a determinada versão da linguagem nos seus projetos, né? Pronto, agora que a gente tem um terminal bem bonito e configurado com o ZSH, basta ter a IDE para usar. E eu também vou usar o Lunarvim, como o Fábio Akita recomenda no vídeo dele. Indo até a documentação, só tem o passo a passo para poder seguir e fazer a instalação. Tive problemas com o pip, fui pesquisar para ver o que seria e encontrei esse site, que não solucionou o problema, mas pelo menos apareceu outra mensagem de erro. Aí eu fui em outros sites para tentar resolver. E depois de quebrar bastante a cabeça, pelo que parece, pip é um gerenciador de pacotes Python que tem alguns problemas. Rodei esses comandos no meu terminal e funcionou a instalação. Apaga esse arquivo de instalação do Python e, pelo que parece, especifica a versão para resolver o problema. Depois de quebrar um pouco a cabeça, deu certo e instalou o pip, Rust e o Lunarvim. E eu acabei arrumando problemas com o ZSH. Ao adicionar a linha abaixo, parece que quebrou o ZSH. Não estava nem conseguindo dar um ls para ver os diretórios que aparecia que o ls não foi encontrado. Reiniciei o notebook e ainda permanecia o problema. Aí tentei ir no gerenciador de arquivos do Windows e mudar o ZSH pelo bloco de notas mesmo. E funcionou. Retirei a linha e agora o ZSH estava funcionando. Uma dica que vale para a vida no mundo Linux. Sempre leia a desgraça da linha de comando. O erro estava lá. O meu erro quando estava configurando foi exportar o path de forma errada. Estava exportando conforme o vídeo do Akita e não segui corretamente o tutorial do próprio Lunarvim. Literalmente a solução estava dada, era só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Fui muito burra. Seguindo para a instalação do Docker, precisaremos do Docker Desktop
e configurar a integração com o WSL. Após isso, só instalar o Docker no Arc usando o IE. E pronto, temos o Docker. Não sei nada sobre Docker, então vamos parar por aqui. E talvez em outro momento eu mostre os meus estudos sobre isso, mas no momento eu não sei nada de Docker. Bom, e é isso. Agora a gente tem um Arc no Windows com WSL, um terminal bem bonitinho e uma IDE diferente para aprender a usar. Eu não sei muito avançado, não sou uma usuária muito avançada de Vim, mas eu pretendo no futuro trazer vídeos de como está sendo a experiência tentando migrar do VS Code, que eu uso atualmente, para o Lunar Vim. Eu quero aprender a usar o Lunar Vim para justamente passar mais tempo no terminal, né? Porque por mais que seja ótimo o VS Code, eu acho que ter essa experiência de usar o Vim é mais rápido, é mais produtivo, porque você tá direto no terminal e me força a aprender mais a usar o terminal. E eu quero fazer isso, passar mais tempo no terminal e me adaptar a ele, que é mais rápido, né? Não tem como negar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem o que vocês acham desse setupzinho que eu construí. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. É nóis!